Bom dia, eu sou o professor Sérgio e hoje a gente vai aprender como transformar nosso pseudocódigo em código em C. Até já! Então, o que iremos fazer nessa aula é transformar a função fib que a gente criou em um código executável utilizando o CodeLite e a linguagem C. Então, só recapitulando, aqui na tela a gente tem o pseudocódigo que a gente criou da função Fibonacci. E aí, cada conceito desse a gente vai ter que transportar para a linguagem C. Então, só para ficar mais fácil, eu vou copiar isso daqui e vou colocar dentro do código do CodeLite em formato de comentário, e aí a gente vai trabalhando em cima dessa transformação, né? Um duplo clique ele vai abrir aqui na tela. Então, por padrão, o CodeLite ele cria um arquivo de o mais simples que tem, né? O Hello World. Vou só aumentar o tamanho da fonte aqui para ficar mais visível para vocês. Então, são vários códigos que a gente não faz ideia ainda para que serve, mas se você parar para olhar, né? Ele é meio que direto, como a gente vai ver, a conversão do pseudocódigo em código na linguagem C. Então, só para a gente testar, a gente pode ver que aqui esse código ele está usando um comando printf e está escrito hello world. Então, mais ou menos, para quem sabe um pouco de inglês, print é de imprimir, né? Então, imprimir hello world é como se fosse aquele comando que a gente faz para escrever alguma coisa na tela, né? Então, vamos testar, né? Vamos testar isso daqui, ver o que é que ele realmente está fazendo. Então, como eu falei antes, o código nas linguagens de programação, elas são executadas de cima para baixo, igual lá no pseudocódigo, da esquerda para a direita, certo? De forma geral, existem exceções. Mas no nosso código em C, ele está funcionando mais ou menos dessa forma. Então, para a gente executar o código, transformar ele em executável, a gente primeiro vai clicar no menu Build e clicar aqui em Build Project. Ele vai compilar o código, ou seja, vai transformar o texto em executável. Aqui embaixo ele vai mostrar o status dessa compilação. E nesse caso aqui ele disse que ocorreram 0 erros e nenhuma mensagem de aviso. E aí você vai em Build e clica na opção Run. Ele vai abrir uma janelinha com o resultado, certo? Então essa foi a primeira parte, a parte simples, né, de execução. E agora a gente vai copiar aquele código, aquele pseudocódigo, e transformar ele em comentário. Então, primeira coisa, comentário no C++ é um texto, um comentário qualquer que você coloca dentro do código fonte, mas ele não vai ter serventia para o compilador, ou seja, ele não vai ser lido na hora que o compilador for ler o código fonte. Então, na linguagem C, a forma de fazer comentário de várias linhas é da seguinte forma: você vai colocar o sinal, o slash, né, para a direita, um ponto e o asterisco. Aí eu vou colar aqui o pseudocódigo e vou dizer onde é que esse comentário está terminando. Então, para dizer onde é o final do comentário, eu vou apertar asterisco e backslash, certo? Então, aqui, ó, tudo que está escrito aqui vai servir só de guia para a gente, mas ele não vai ser compilado. Então, o que a gente vai precisar fazer, né? Então, a gente tem que converter cada uma dessas linhas em código em linguagem C, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que criar é uma função. E para fazer a conversão é quase que direto. Existem só algumas palavras diferentes, mas aí a gente vai meio que abstraindo no primeiro momento. Então, para criar uma função, eu vou escrever void e o nome da função. Bem parecido. Então, em vez de estar escrevendo função, eu escrevi apenas void e fib, que é o nome da nossa função. Abre parênteses do mesmo jeito. E aí eu vou ter que escrever o n, que é a nossa entrada do nosso algoritmo. Na linguagem C e em diversas outras linguagens, você tem que especificar qual é o tipo de n. Então, n no nosso caso aqui representa os números inteiros. Então, na linguagem C, eu posso escrever int de inteiro e escrever o n, certo? Então, está dizendo que a minha entrada da minha função fib, ela é do tipo inteiro. Para identificar o início do código na linguagem C, você vai usar o símbolo abre chaves. E para identificar o final do código, você vai utilizar o fecha chaves. Note que no CodeLite, automaticamente, depois que eu abri chaves e apertei o Enter, ele automaticamente deixa um espaço aqui para eu escrever a função e coloca o fecha chaves. Então, ele dá esse espaçozinho aqui, ó,
a gente chama de indentação. Indentar é organizar o seu texto em determinadas posições para que fique fácil de ler, né? Então, quando eu aperto o Enter, ele indenta, deixa uma linha em branco e deixa o fecha-chaves, identificando na linguagem C que isso é o final da minha função. Isso é o início e isso é o final. Aqui no meio, a gente vai colocar esse trecho de código aqui na linguagem C. Então, se em C é o comando if, e na linguagem C você sempre tem que colocar a checagem da expressão entre parênteses. E aqui, no nosso pseudocódigo, ele está fazendo uma comparação, ele está verificando. N é igual a 0. Na linguagem C, é quase igual a isso. Só que, em vez de usar só o sinal, um símbolo de igualdade, ele cria você tem que fazer um pouquinho diferente. Se N é igual a 0, certo? Existe um comando que a gente chama de atribuição, e a gente não viu esse comando ainda. Vou deixar só um comentário. Então, / também é uma forma de você criar comentário na linguagem C. Então, se eu tenho só o igual, isso é uma atribuição. Se eu tenho igual, isso é uma comparação. Certo? Então, aqui eu estou comparando. Eu estou comparando o valor de n e estou verificando se ele é igual a 0. Se ele for igual a 0, então eu vou ter que retornar 0. Então, existe também um comando para fazer o retorno da função. Return, com U, né? Return 0. E para identificar o fim de uma linha na linguagem C, eu tenho que colocar um ponto em vírgula. Então, na hora que o compilador vai ler esse código, ele vai ver que é um comando se, vai ver que existe uma comparação, vai ver que existe uma ação de retorno e vai ver que essa ação de retorno vai ser 0. E aí, ponto e vírgula. Aí a gente vê uma novidade, certo? Na nossa função, quando eu criava retorno, que chamava o comando retorno, ele implicitamente sabia que ele estaria retornando um número inteiro. Na linguagem C, é um pouco diferente. Toda função, ela precisa ter um retorno especificado, um tipo de retorno especificado. E aí a gente vê a função, né? Para que serve esse comando aqui, essa palavra void. Na linguagem C, se a sua função não retorna nada, certo? Existem funções que não retornam nada, e a gente pode chamar isso de procedimento. O que a gente vai ter que escrever é void, certo? Então, só um lembrete aqui. Void é igual a procedimento. É uma função sem retorno. Mas como a gente tem retorno aqui na nossa função Fibonacci, a gente tem que especificar que tipo de retorno é esse. No nosso caso, estamos retornando um 0, portanto, o tipo 0 é um tipo inteiro. Ok? Então, essa função chamada fib possui uma entrada de inteiro e vai retornar um inteiro. Continuando, vamos fazer o segundo if. If n igual a 1, retorne 1. Se nenhuma dessas condições for satisfeita, eu vou retornar a nossa especificação, né, da criação da função de Fibonacci. Fib de n menos 1 mais fib de n menos 2. Ponto e vírgula para identificar o final da função. Então, nós temos algo bastante semelhante ao que criamos em formato de pseudocódigo. Temos uma função, essa função tem os comandos sys e as funções de retorno, e a chamada recursiva, mesma coisa, praticamente o mesmo código, né? Somente com a tradução para inglês. E no final dessa função você tem o escreva. Então, a gente quer testar essa função chamando fib de 5. E aí a gente quer que esse valor seja impresso na tela. Então, para fazer isso, vou só copiar e puxar esse aqui um pouquinho para cima, colocar nessa parte aqui de cima, colocando aqui nessa parte de cima, para a gente ver ao mesmo tempo a nossa função e esse trecho de código, certo? E aí a gente começa a anotar algumas coisas, né? Opa, isso aqui é uma função que ela tem um retorno de inteiro. Por isso que está sendo chamado esse comando aqui, return 0. E ela tem argumentos, ela tem entradas. Tem uma entrada de inteiro e uma entrada char, que a gente não viu ainda. Só adiantando, char é de caractere, letra. Então, aqui em cima, a gente precisa chamar a função fib de 5 e escrever na tela o resultado dela. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar o comando print, que serve para escrever na tela. Só que aqui, dentro do comando print, dentro dessa aspa dupla, aqui, na linguagem C, isso representa texto. Então, uma forma da gente escrever um número em formato de texto, na linguagem C é assim. Você vai escrever, é como se fosse um atalho, né? um código para ele poder fazer isso, para ele poder entender que você quer escrever dentro de um texto um número. Então, vai ser o sinal de porcentagem mais a letra D, de decimal. Então,
comando printf, ele tem alguns parâmetros, alguns códigos especiais para fazer isso. E aí eu posso colocar uma vírgula e aqui eu vou chamar a minha função fib de 5. Olha o que foi que eu fiz, ó. Eu estou pegando o resultado de fib de 5 e adicionando dentro de um texto. E esse texto vai ser exibido na tela. É isso que o comando printf faz. Escreve baseado em um formato específico e aí eu estou chamando a minha função com a entrada 5 e essa função vai retornar um inteiro e esse inteiro vai encaixar justamente aqui, ó, na porcentagem D e vai ser exibido na tela. Vamos testar nosso código? Então a gente pode vir aqui, ó, em Build, clicar em Build Project, ele vai ver se acontece algum erro, né? Não aconteceu nenhum erro, 0 erros, nenhum warning. E aí a gente vai em Build e apertar o comando Run. Então pronto. E aí a gente vê o resultado, né? Resultado 5. Então se a gente for ver porque é que fib de 5 deu 5, basta a gente sair criando, ó. Então quando n for 0, vai ser 0. Quando n for 1, vai ser 1. Quando n for 2, vai ser 1, que é a soma de 0 mais 1. Quando n for 3, vai ser a soma. Quando n for 3, vai ser 2, ó, que é a soma de 1 mais 1. Quando n for 4, o resultado vai ser 3. E quando n for 5, o resultado vai ser 5, que é a soma dos dois números anteriores. Então, meus caros, com isso a gente viu como fazer para transformar um pseudocódigo em linguagem C. E na próxima aula a gente vê a segunda versão da função Fibonacci e a gente vai convertê-la para a linguagem C também. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e então até a próxima. Obrigado.